Vamos lá, estamos ao vivo, mais uma live com a convidada especial, Camila Colonelli, astróloga há 16 anos. Trouxe um tema interessantíssimo, né? Fiquei muito feliz ela ter aceitado o convite. Vai dividir a experiência dela com a gente, falar da importância, né? E do que tem por detrás do atendimento astrológico com, né? Com a questão sistêmica e todo esse processo. E ela chegou por aqui, eu vou puxar ela e a gente vai dar início. Você está aqui. Opa, tô aqui. Oi, Cá. Oi, Tudo bem? Camila. Tudo em paz, tudo em Pronto, paz, tudo em tudo paz. jóia, tudo bem. Cheguemos. Cheguei, eu tava te esperando. Tava caindo, não tava? Eu achei que. Tava caindo um pouco, depois o É. celular caiu do tripé. Falei, nossa, peraí, Não, vamos vamos respirar, lá, vamos devagar. concentra que tamo junto. Te agradecer aí por ter aceitado o convite, né? Para mim é Imagina. muito importante, assim. Eu tava falando acho que foi pra Titi que eu falei, né? Pra Titi Uhum. Vidal, assim, que é importante ter vocês como referência, né? Do caminho já trilhado, É, pessoas a que gente é da trabalham com mesma geração, responsabilidade e eu tal. e a Titi. Acho legal. Vou É. seguindo vocês assim, vou olhando e vou aprendendo. Ah, imagina. E fala um pouco de você, fala desse tema aí, pra gente começar. Pode dar as Vamos lá. boas-vindas ao povo aí enquanto vai chegando. Eu queria te agradecer o seu convite. É uma honra para mim também poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho até esse momento, né? E eu acho que essas trocas são sempre muito legais, são sempre muito boas. E, bom, eu tô na astrologia, eu estudei na Gaia assim como você, né? Eu comecei a estudar lá em 2003 e desde 2006 que eu faço atendimento. Então já tenho assim, né, um tempo de atendimento aí para poder trocar um pouquinho. E eu acho muito importante a gente falar sobre atendimento, né, Rô? Porque o astrólogo é o papel do astrólogo, a gente vai atender, né? Você faz astrologia, se você resolve se profissionalizar, você vai estar atendendo as pessoas, né? E saber com quem você está, como você, como astrólogo, está. Né, eu acho muito importante, então tem várias coisas aí que a gente pode comentar a respeito. Ó, o Fabrício tá aí, beijo. Um E beijo, também, Fabrício. assim, eu acho que todo mundo, né, hoje, até porque a astrologia hoje está muito na moda, né? Então, assim, é muito comum, é um tema muito recorrente. Então, assim, é muito difícil encontrar alguém, assim, que, eu nunca passei por um atendimento, ou eu não sei nada de astrologia, né? Então, a relação de cliente também é importante, mesmo que a pessoa não seja astrólogo, né? Pelo menos ela tá, ou pode estar estudando astrologia, né? Porque as pessoas que geralmente seguem a gente também tem muito estudante, né? Então, eu acho que falar de atendimento, falar desse humano, né? Acho que, para mim, o que atraiu na astrologia é o humano, né? Assim, eu venho da área do direito, e então eu advoguei muito tempo, então eu sou da área de humanas, né? Só que o direito, ele ficou num lugar muito burocrático para mim. E eu queria ir para um lugar mais profundo, como uma boa escorpiana, né? Então, eu precisava ir mais e, né, aprofundar melhor as relações humanas. E a astrologia entrou nesse lugar, né, desse aprofundamento, desse autoconhecimento, que passou por mim primeiro, né, claro. E depois eu quis compartilhar esse conhecimento tão lindo, né? E como você disse, né, no título da nossa live, tão mágico, né? Que é essa relação que a gente estabelece com o nosso cliente também, né? Então, eu acho importante a gente tocar nesse assunto e falar coisas também, sabe, reais, assim, né? O que acontece num atendimento, né? O que a gente pode pensar de um atendimento. Como eu te disse, né? Eu fiz uma palestra num congresso da CNA recentemente, trazendo um pouco do pensamento sistêmico, né, de Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, que eu acho que também contribuem bastante para a gente trabalhar essa relação de cliente com astrólogo. Então, assim, o que eu puder contribuir, estou à disposição. Muito legal, muito legal. Quando você falou do tema, a gente falou um pouquinho antes da live, né, para organizar. E aí, quando você mencionou o tema, eu, eu fiquei pensando assim, porque eu lido com a dependência química e as mães e as mulheres, né, e os pais, assim. No contexto geral, a dependência química, né, as pessoas que são dependentes e a família.
E esse processo de transferência, de limite, de projeção, de até onde ir, e até outro lance assim, que você falou, assim, de o quanto a pessoa consegue assimilar aquilo, né? O quanto a informação, por exemplo, muitos dos que eu atendo aqui, os dependentes químicos principalmente, eu raramente aprofundo nas previsões. Porque o grau de ansiedade é Sim. muito grande, né? Então eu toco alguns assuntos e eu já vejo o semblante da pessoa mudando, assim, aquela coisa assim, já estufa o olho, né? Fala, nossa, né? E ela fala, opa, vamos devagar para não esticar a corda demais, Sim, né? sim. Porque são informações que podem atrapalhar, né? Eu acho que é nesse sentido, né? De ter esse discernimento, esse feeling, né? Sim, De perceber o momento, né? Tem que estar sim. presente, né? É isso, né, cara? Muito, assim, você sabe, você está falando isso é uma assim, nesse livro, Ordens da Ajuda, do Hellinger, ele põe 5 ordens principais, assim, né, que eu acho que a gente pode aplicar para o atendimento astrológico, que é um pouco diferente, Rodrigo, da questão de pai e mãe, né, quando você traz a questão das mães, principalmente, né, o Hellinger, né, eu vou voltar um pouco para trás para a gente poder entender esse pensamento para a gente aplicar também nos atendimentos, né. Quando ele fala das ordens do amor, que é a base das constelações familiares, ele traz, na verdade, 3 grandes princípios, né? Um primeiro princípio, né, é o princípio da hierarquia. Não é o primeiro, né? São 3, na verdade, e aí todos eles acontecem ao mesmo tempo. O primeiro é o direito de pertencer. Então, se você faz parte de um sistema, automaticamente você tem direito a pertencer a este sistema. Então, todos os excluídos do sistema precisam ser integrados para que a ordem do sistema funcione. Então, numa família, a gente faz parte de uma ordem, né? De um sistema familiar. Se tiver alguém excluído nesse sistema, esse alguém vai se manifestar de alguma forma, né? E aí, às vezes, algum sucessor, né? Um neto, um bisneto, pode acionar aí algum avô que foi excluído nesse sistema, enfim, né? Não vou falar de constelação, mas só para a gente entender, para a gente chegar no que você falou, tá? O segundo princípio é a precedência ou hierarquia, ou seja, se você pertence a um sistema, quem chega primeiro no sistema tem hierarquicamente uma ordem anterior, né? Então, assim, o pai é maior que o filho, basicamente, né? Então, assim, o filho vai ser sempre o filho, o pai vai ser sempre o pai. Então, nessa relação de pais e filhos, por exemplo, existe uma hierarquia, assim, os pais dão mais e os filhos recebem dos pais, né? É sempre essa ordem. O filho está pronto para receber e o pai sempre pronto para dar, né? E aí vem o terceiro princípio, que é o equilíbrio entre o dar e receber. Né? Então, sempre que você tem qualquer tipo de relacionamento, você vai ter um bom relacionamento se você tiver equilíbrio nesse relacionamento. Então, entre astrólogo e cliente, precisa sim de equilíbrio, né? Entre namorados, entre sócios, entre irmãos, a gente sempre vai estar ali no equilíbrio do dar e receber. Entre pais e filhos, não. Por quê? De novo, porque os pais dão mais e os filhos recebem mais. Né? Então, ali não tem um equilíbrio. Então, quando a gente está falando assim, né, de situações de dependência em que, né, as mães ou os pais, né, entram naquele lugar de querer excessivamente ajudar, de alguma forma eles ainda estão nesse lugar de dar mais, né, do que os filhos precisam dar para eles em troca. Mas é óbvio que se você está numa relação já de adultos, né, então filhos adultos e pais, né, aí, claro que essa ordem, por conta de uma não necessidade, não fica tão exagerada como numa criança pequena, por exemplo, né? Então, a criança pequena demanda, o pai dá. Oi. Entendi. Mas aí, só para pegar o gancho, nesse sentido, né? Então, por exemplo, porque o que eu vejo aqui, no contexto geral, né? Do que eu atendo, assim, nesse sentido da dependência química, eles já vêm de uma confusão familiar. Com certeza. Você já percebe aquela... Porque a dependência química ela é resultado de algo que não está legal, de algo que não está certo. Exato. E no Porque atendimento... a gente chama lá na constelação de emaranhamento.
já tem um nó nesse sistema por algum motivo. A gente não dá para ser Eu taxativo. chamo, Ah, o cara tem dependência porque o pai dele foi ausente. Esse é um clássico do pensamento? É, mas não necessariamente vai ser sempre por este motivo. Mas que tem um emaranhamento e que aquela pessoa que tem adição, ela tem em algum nível, alguma sensibilidade que talvez esteja trazendo algum excluído do sistema, ou ela está representando no sistema familiar dela alguma questão que ficou marcada, dolorida, provavelmente sim, né? E isso a eu gente chamo, vê nas constelações que a gente faz, né? eu chamo de balaio de gato por aqui. Eu falo que não, isso aí tá um balaio de gato, nós temos Que que é um separar isso aí emaranhamento. primeiro. Exatamente, exatamente. Mas aí, puxando para o nosso assunto, né, que é o atendimento Sim, astrológico, como sim. consequência dessa disfunção, né, familiar, Uhum. naturalmente, no atendimento, a gente precisa ter um pouco mais de discernimento para conseguir estabelecer, não é que entra também nesse baralho de gato, acredito que sim, né? Também entra, também entra. Então, o que que acontece? No caso, por exemplo, de um filho com necessidades especiais ou de uma dependência química, aí talvez a gente não esteja tanto nesse equilíbrio exato, porque talvez aqueles pais ali, eles estejam nessa posição de necessitados, né? Assim, o meu filho necessita da minha ajuda nesse momento, mesmo ele já sendo adulto, por exemplo. Então, essa hierarquia, esse equilíbrio, desculpa, do dar e receber não vai estar ali 50-50, né? Vai ter ali algum lugar. E às vezes esses pais, nesse momento, eles podem estar assim, nossa, eu preciso fazer o mapa do meu filho para entender melhor, né? Porque numa Sim, relação entre adultos, né, sem situações de dependências ou necessidades extremas, se chegar uma mãe para mim, assim, de um filho adulto, e falar assim, eu quero constelar por meu filho, ou eu quero fazer um mapa para o meu filho. Então vamos trazer para o mapa aí, né? Seu filho é adulto? O seu filho tem alguma dificuldade, ele não entende, ou ele tem alguma, né, alguma situação em que ele não possa estar aqui? Não. Então, ele não tem dependência, ele não tem necessidade e ele é pleno, um adulto pleno. Então, você não pode constelar, fazer o mapa pelo seu filho ou trazer o problema do seu filho se ele pode estar presente na relação. O que você pode fazer, por exemplo, no caso de uma constelação, é constelar a sua relação com o seu filho, mas não o seu filho, que é diferente. Então, por exemplo, eu posso fazer o meu mapa para entender melhor a minha relação com os meus filhos. Mas eu não posso pegar, no caso de um adulto, né, e falar assim, deixa eu dar uma olhada no mapa do meu filho. Você não quer fazer o mapa do meu filho, né? Porque daí a gente está violando, né, essa questão hierárquica. Eu estou passando por cima, né, de alguma coisa que vai trazer aí o balaio de gato, vai trazer o emaranhamento, né? Então, se não é numa situação de necessidade, que aquela pessoa ali, ela tá plena, ela pode receber aquela ajuda, ela tem que vir pedir ajuda, né? Ou senão você vai buscar em você, que aí a gente tá falando da questão do autoconhecimento, né? Eu busco em mim como é que eu faço para melhorar a relação com o meu filho, por exemplo, a minha relação familiar, e não tentar resolver o problema do meu filho, que já é adulto, já é pleno, e aí já tem plena consciência se ele quer aquilo ou não. E aí cabe a mim, como mãe, por exemplo, aceitar. Acho que no caso da dependência química, talvez seja um pouco mais difícil, justamente por conta da necessidade. Mas eu acredito que também tem uma hora, que aí você tem muito mais experiência do que eu nisso, que você também tem que falar, ok, mas até aqui a gente vai. Daqui para frente o seu filho tem que ir, né? Porque senão a situação vai ficar emaranhada, vai ficar esse balaio de gato. Então, mas você sabe que, é... só para pegar o não, gancho, né? claro. Sabe que eu inclusive eu estou atendendo uma mãe lá de Brasília. Então, eu tenho um projeto de 3 meses Uhum. de um acompanhamento terapêutico, né? Então, eu uso a terapia, a musicologia, e você vai mergulhando no mapa, tendo o mapa como bússola, né? E o filho dela é um alcoólatra, né? Em potencial e não aceita, não quer ajuda, e ele já teve um quadro de suicídio. Então, o processo ele tem uma delicadeza. Ela me procurou e falou assim: eu preciso de ajuda para entender. Sim, sim. E a gente mergulhou assim. E aí, como que eu faço? Né? Primeiro, eu falo assim: então tá, então vamos dividir. Primeiro, a gente mergulha no seu mapa
para você entender a linguagem, entender o que está falando e separar o processo. E aí foi muito interessante, porque ela tem uma lua em peixes, na casa 4, ela é de Áries também, de casa 4. Tem umas questões de casa 4 ali, e ela teve uma relação difícil, né? A dela, pessoal, e ela tem uma questão de culpa, de invadir, de passar um pouco na questão do cuidado. O filho já é casado, mas ela passa um pouco por uma relação dela. E aí foi legal que primeiro fazendo o mapa dela, a gente conseguiu tirar um pouco, desvincular, depois com o olhar no mapa do filho, ela pôde ajudar ele de forma indireta, e a gente está no finalzinho, e aí no final ela falou assim também esse dia, atendi ela essa semana, ela falou assim, ó, eu não sei se eu vou ajudar meu filho diretamente, mas só de eu não ter mais culpa, não ficar presa, brigando, discutindo, ele me acusando, de eu ter entendido isso, eu já ganhei o que eu vim fazer aqui. Eu pensei que eu vim olhar meu filho, mas eu vim cuidar de mim. Ela teve esse insight, sabe? Sim, que lindo! Sentido, né? Não, é maravilhoso. Na verdade, é isso, né? É isso que, né, eu estava falando, porque você não tem. A primeira ordem que ele fala lá nas ordens da ajuda é dar o que se tem, né? E tomar o que se necessita. Então, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu não posso dar para o meu filho aquilo que não está dentro de mim, né? Então, se eu consigo olhar para mim, entender os meus processos pessoais, né? As minhas dores, as minhas projeções naquela relação com o filho, as circunstâncias que eu trago de infância. Quer dizer, se eu consigo olhar para isso, e o mapa é fantástico, né? Porque o mapa é um grande lugar de diagnóstico, é uma grande bússola de vida, né? Então, assim, quem não conhece, pelo amor de Deus, está perdendo tempo, desculpa aqui, mas eu estou sendo um pouco parcial para o nosso lado. Porque é fato, quer dizer, você pega uma mãe com uma lua em peixes, naturalmente, né? Isso já vai estar meio estabelecido na maternidade dela, né, que pode vir, claro, das relações ancestrais, daquela linhagem do feminino dela também, claro, como consteladora a gente pode olhar para trás, mas que está dentro dela. Então, assim, se ela entende, poxa, eu tenho essa relação de culpa, ela está se olhando, ela está se observando, aí ela pode dar para o filho o que ela tem de melhor, e não o que ela tem, né, de sombra o tempo todo, de obscuro dentro dela, porque aí vira uma relação de dependência, vira uma relação de vitimização na relação mãe e filho, né? Então a mãe fica, né, uma lua em peixes, pode virar uma mãe mártir, né? Eu me sacrifico por esses filhos, isso, né? E aí ela fica ali, claro, viciada nesse lugar de dependência da própria filiação. Então, se ela consegue enxergar isso, ela vai conseguir mudar o olhar dela, né? E aí, a hora que ela muda o olhar dela para esse filho, ela vai entender também o que ele precisa tomar, né? O que ele precisa de verdade, né? Então, isso é maravilhoso. Eu acho que o mapa é, assim, o lugar, né? Para a gente poder enxergar isso. Ainda falando dessa questão sistêmica, eu acredito, aí você me fala sobre isso, eu acredito que assim, então existe uma teia, né, onde as pessoas envolvidas no adoecimento, elas se contribuem, né? Uma vai contribuindo para que a outra adoeça e vão trocando esse adoecimento, né? Nesse sentido, assim, elas vão se sustentando, né? Exato. Elas fazem a manutenção. Eu acho que é isso, a manutenção do adoecimento. Exato. E aí, quando um desse sistema consegue se olhar, consegue se curar nesse sentido, ele quebra o sistema e, indiretamente, ele obriga que as outras pessoas envolvidas se olhem. Então, automaticamente, um reverbera na cura de todos, né? Não é uma regra, mas eu acredito que isso é uma coisa muito, muito real, né? Você é um constelador nato, tá? Se você não sabe, você tá sabendo agora. Porque é isso, o pensamento é esse. Quando um dos sistemas se cura, o sistema automaticamente, isso reverbera no sistema, né? Porque, por exemplo, vamos pensar assim, eu trago uma questão ali familiar, e a gente pode ver isso, Rodrigo, que é muito interessante, quem é constelador e astrólogo também vê, em repetição de aspecto, repetição de padrão. Então, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, assim, a minha mãe tem Lua quadrado Netuno, eu tenho Lua quadrado Netuno, o meu filho mais velho tem Lua quadrado Netuno, o meu filho mais novo já tem uma Lua trígono Netuno.
mas todos nós temos relação Lua-Netuno. Tá? Então, se você vai olhando que existe ali também, dentro desse sistema familiar, uma repetição de padrão, né? Que até o meu filho mais velho vem tensa, no meu filho mais novo ela já está abrindo para um trígono, que vai ser diferente, mas não deixa de ser uma lua Netuno, né? Então, a gente faz parte desse sistema. Quando um consegue olhar, mudar a sua visão, ele automaticamente está reverberando nos que o sucedem e nos que o antecedem, porque a gente vai se curando quem vem depois, com o nosso olhar, com as nossas falas, né, com as nossas não tantas projeções assim, vai libertando aquele que vem depois e vai ajudando a galera que veio antes, né, morfologicamente, energeticamente, você pode dar o nome que você quiser, a entender essas relações de dores para que elas não fiquem passando o tempo todo. Então você tira o nó, você desemaranha aquele balaio de gato e aquela ordem reestabelecida faz com que o amor flua. Então é exatamente isso que você falou, né? Então por que o mapa é muito legal também? Porque ele ajuda a gente a entender, a sacar qual é a linha que vem ali. Né? Então ele acaba sendo um grande facilitador também. Você não precisa necessariamente fazer uma constelação, mas você pode olhar com esse olhar de sistema, que você vai enriquecer muito mais o teu olhar, porque aí você não está olhando só para aquela pessoa, você está olhando para aquilo que se expande daquela pessoa, né? Porque a segunda ordem que ele fala nas ordens da ajuda é você olhar as circunstâncias, né? Ele usa submeter-se às circunstâncias. O que significa isso? Você tem que estar atento ao que está acontecendo ao seu redor e com o seu cliente, né? Então, além do mapa, né? Você tem que perceber como ele chega. Você tem que entender qual é a fala que ele traz, né? Isso exige presença, né? Que é uma das coisas que eu até falei no congresso lá, né? Presença para atendimento é importantíssimo. E a gente sabe que hoje, com essa vida louca, com tudo, né? Com tanta informação, a grande maioria das pessoas está pouco presente, né? Mas eu tenho medo desse povo. Esse negócio de ter presença é coisa de gente de escorpião, não é não? Eu tenho medo desse povo. Então, eu não posso fazer nada, foi assim que eu nasci. Eu tenho que elaborar melhor isso na minha vida, né? Mas é esse lance de ter a perspicácia de sentir, né? De estar aqui, né? Sim, e sentir como é que as pessoas chegam, porque às vezes, claro que hoje a gente está fazendo online, mas dá para perceber também. Por exemplo, era muito comum essa pessoa chegar no teu consultório, né? E tá assim, atarefada, apressada, né? Nossa, veio da rua, pegou trânsito, estava preocupada com alguma coisa. Você naturalmente tinha que trazer aquela pessoa para o aqui e o agora, né? Falar assim, olha, vai no banheiro, toma uma água, né? Servir um chazinho, um café, conversava um pouco com a pessoa, para a pessoa chegar também. Porque se a pessoa não está ali, ela não toma o que você fala, né? E aí, a sua fala de astrólogo muitas vezes vai entrar errado, né? Muitas vezes você vai falar uma coisa, a pessoa vai ouvir outra, porque na verdade ela não está exatamente ali. Né? Isso pode acontecer com o astrólogo também, né? Um dia que você está ali atarefado, você fez um monte de coisa, né? Você está com a cabeça a mil, você também tem que fazer um exercício pessoal de chegar, né? De falar, pera um pouquinho, nem que eu tenha 5 minutos, eu preciso tomar uma água, né? Jogar uma água no rosto, para eu estar aqui com esse cliente agora. Senão você vai estar disperso, você vai falar coisas desconexas, enfim. Você tem que estar ali muito atento às circunstâncias que estão acontecendo e sentir como esse cliente chega, né? Bom, enfim. Então, isso é importante, porque você tem que saber, tem que ter um nivelamento da linguagem, sabe, Rodrigo? Assim, a pessoa tem que entender o que você está falando, ela tem que estar tomando aquilo que você está mandando para ela também. Senão você vai ter um desperdício de energia, um desperdício de tempo, um desperdício de conteúdo, né? E a pessoa às vezes pode sair do seu atendimento e falar assim, ai, não sei se eu gostei muito, né? Ai, não sei se foi legal, sei lá, ela falou umas coisas que eu não entendi direito. Porque também talvez a pessoa não tenha tomado o processo, ou ela não está pronta para aquele processo. Quer dizer, você tem várias nuances aí que podem
fazer com que as circunstâncias, elas façam com que aquele processo de atendimento seja um bom processo, ou se aquele processo de atendimento acaba não sendo um bom processo, né? Sim, a menina colocou aqui É. que Aliás, um beijo atende- para você, astrologia do dia. Não sei seu nome, mas obrigada pelo elogio. ela colocou que atendeu a cliente cuidando dos filhos ao mesmo tempo, né? Ah, isso Tem é um- bem comum. Isso é bem comum. Isso aí, até eu posso dar um pouco de repertório aqui, porque eu faço muito mapa de criança. Oi, Ale, tudo bem? Eu faço muito mapa de criança. E Oi, fala, Rô. O Léo chegou aqui também, o Léo astrólogo, Léo Ah, o Lemos, Léo ele, Lemos. ele falou que a gente toma a lua na mamadeira. Eu achei genial essa colocação. É Exato, ótimo. exato, Mas né? Então, coisa, assim, primeiro que assim, é legal você, quando você vai fazer atendimento, primeiro você olhar, né, onde está posicionada a lua naquele dia, né? Porque você meio que vai sacar como é que aquele cliente vai chegar e qual é o assunto que ele vai te trazer principal, né? Isso é legal porque você sempre saca, assim, né? Você pega, vê onde está localizada a lua naquele dia do atendimento ali. Com certeza, assim, não 100%, mas a grande maioria das vezes o cliente vai trazer algum assunto daquela posição lunar. Isso é bem interessante de observar. Mas voltando um pouquinho nessa história aqui, peraí, eu peguei seu nome aqui. Estilza Oliveira. Eu acho que eu falei certo. Enfim. Acontece muito, né? No online, principalmente. Porque assim, a gente tá em casa, a gente tá ali, né, totalmente descomprometido, certo? E eu tô de pantufa agora, tá? Então, assim, se eu levantar, vocês vão ver que eu tô de pantufa. Mas, assim, a pessoa tá em casa. Você tá como? Você tá de bermuda? Você é William Bonner? mexendo no saco. Mas enfim, a gente tá em casa, a gente tá mais à vontade, certo? Então, quando abre lá a tela do Zoom, alguma coisa assim, você não sabe onde a pessoa tá. Porque se a pessoa tá na sua sala de atendimento, você sabe onde você está recebendo, você preparou o ambiente para aquilo. Quando a pessoa tá no online, você não sabe onde ela tá exatamente, né? E aí, às vezes, acontecem muito essas interferências. Então, assim, da pessoa estar cuidando de filhos, o filho está fazendo aula online, né? Sei lá, tá na hora do almoço, né? Então a pessoa fica preocupada porque tem que fazer o almoço. Eu já atendi outro dia uma cliente que estava dentro do carro, né? E aí eu falei: você tá segura onde você tá? Porque, né, dá uma certa preocupação da pessoa estar dentro de um carro e vai ficar ali por um bom tempo. Não, eu tô segura, tal, não sei o quê. Só que chegou uma hora, tava quente, e ela começou a ficar com calor dentro do carro. E daí ela começou a se mexer, assim, sabe? Então ela tava, assim, ela falou: nossa, tô com calor, acho que eu vou abrir aqui o vidro, vou ligar o ar-condicionado, e aí vou ligar o carro. Enfim, aquilo tudo, aquela circunstância toda, de alguma forma, estava interferindo na concentração, nessa presença, nesse tomar o processo. E para a gente também fica ruim, porque você está construindo uma linha de pensamento e toda hora você é interrompido. Né? Você está falando um negócio, você está aprofundando em alguma coisa, você está, né, fazendo uma construção mental ali para passar para o seu cliente, e aí você para, e aí você para. Então, aquele atendimento não fica assim tão confortável. Esse processo não é tomado, né, da maneira que ele poderia ter sido tomado. E aí ele fica, eu sinto, Rodrigo, sinceramente, que ele fica empobrecido. Né, assim, Sim. um momento que eu sempre falo, eu acho que aí é legal, talvez, uma coisa que eu faço, que é preparar o cliente para o atendimento, né? Falou assim: olha, você tem 2 horas para ficar comigo, né? Comigo. Se você não tiver, então a gente marca, faz de um outro jeito, né? Em que você não esteja preocupado com a reunião na hora do processo, porque é um momento seu que você tem que tirar para você, né? Porque a gente vai falar da sua vida. Então é importante que você esteja na sua vida, presente na sua vida, e não querendo só que o astrólogo resolva as suas questões, né? Isso é importante. Então, quando é criança, por exemplo, você remarcou, é isso. Quando tem criança muito pequenininha, né? Eu falo assim: olha, às vezes é melhor você gravar o mapa. A mãe recebe a gravação, ela escuta quando ela pode, tipo uma mãe que está amamentando. Ela não está com a cabeça no mapa, ela está com a cabeça na amamentação, mas ela quer saber daquela criança. Então você fala: não, eu gravo, você escuta como um podcast,
né? E aí você anota algumas coisas no seu tempo, na hora que você conseguir, você vai escutando devagar. E aí a gente marca uma conversa mais rápida, tipo assim, né, uns 20 minutos, meia hora para tirar dúvidas ou para falar alguma coisa, que aí ela vai ter um pouco mais de disponibilidade. Senão não rola, assim, não funciona, porque as circunstâncias não estão legais para aquela pessoa, né? Ô, Cá, falando de outra coisa, esse lance tá presente, aí eu brinquei com o lance de escorpião, mas eu tenho Marte, Lua e Vênus na casa 8. E aí, esse lance estar presente é importante. Só que falando disso de outro aspecto, Uhum. assim, que pra gente que lida com o público, a gente precisa ter o autoconhecimento para que a gente consiga passar algo para outra pessoa. Porque senão a gente cai numa teia de projeção. E aí não precisa nem ser sistêmica, né? Só da pessoa. Porque, por exemplo, eu atendi outro dia, uma moça, ela tem a Lua em conjunção com Saturno na casa 1, e ela tá passando uma situação bem difícil, familiar e tal, e ela veio com uma raiva, né? Com um negócio assim, você só vê coisa negativa. E eu falava pontos positivos, ela enxergava negativo, porque ela não estava bem. Sim. Numa dessas, se eu não estou bem comigo, se eu não sei realmente o que eu estou fazendo, se eu não sei realmente o que está acontecendo, eu posso embarcar na onda dela e tomar aquilo para mim, né? E aí foi importante. Sim. Peraí, pera, vamos devagar, vamos respirar. Deixa eu te falar um negócio. Se você quiser fazer outro dia, a gente faz outro dia. Você não está conseguindo me ouvir. Vou te mandar a gravação depois. Ela parou, respirou, falou, desculpa e tal, mas eu vi que era o Saturno, né, se defendendo, né? Nesse sentido Sim. de condução com a Lua na casa 1, entende? Então, por esse Sim. processo. A gente saca o cliente também, né? Quando você olha o mapa, você dá uma sacada assim do perfil daquele cliente. E aí tá aquele dar o que se tem, né? E tomar aquilo que precisa, porque você saca o cliente, você saca mais ou menos a linguagem que vai ser confortável para ele, o que vai ser difícil para ele. E aí você vai tendo que fazer esses ajustes também, né? De repente você, sei lá, como você falou, né? Você pega uma pessoa que já tem na própria estrutura dela essa defesa do sentir, né? Porque é uma Lua Saturno. Então, assim, eu tenho que controlar os meus sentimentos. De repente você tá lá falando coisas que estão abrindo a portinha dos sentimentos dela, é natural que haja essa defesa, né? E aí você vai tendo que, como você falou, fazer a pausa ou ajustar a tua linguagem para que aquela pessoa não entre nesse processo de defesa excessiva a ponto dela travar o processo. E isso, né, eu acho que o atendimento, ele é assim, um azeitar, sabe? Aquela coisa do motor, que às vezes ele tá rangendo aqui, aí você joga o óleo, aí acerta, né? Eu acho que a gente vai fazendo acertos, às vezes a gente fala num tom, e aí você percebe que você precisa ajustar, que a pessoa não entendeu. Então, é importante sempre a gente fazer como uma troca, né, Rô? Falar assim, você tá entendendo o que eu tô te falando? Faz sentido para você o que eu tô te falando, né? Claro que às vezes na reação da pessoa a gente percebe, né? Se a pessoa tá ali entendendo ou se ela não tá entendendo, se ela tá tomando ou não tá tomando. Mas de qualquer forma, essas perguntas elas são importantes também, né? E quando você fala do autoconhecimento, eu acho que a gente entra de novo nisso, né? Eu só dou aquilo que eu tô preparado para dar. Então, se eu também tô num processo em que eu não tô legal, que assim, eu não fui atrás de investigar as minhas dores, as minhas sombras, talvez eu possa até fazer o atendimento, mas ele vai ficar manco, né? Assim, tem coisas que vão criar vão acionar o seu sistema de defesa, né? Você não vai conseguir se separar muito daquele atendimento, então você vai entrar muito no julgamento, que é natural do ser humano. Mas aí você vai entrar mais no julgamento, mais na crítica, mais no preconceito, se você não tiver também elaborado nas suas dores, nas suas, né, nas suas questões, porque às vezes, como a gente tinha comentado, né, Rô? Às vezes o cliente vai trazer uma dor que é sua também. Né? Às vezes ele vai trazer um problema, uma localização astrológica que é muito parecida com a tua. Então, a fala dele vai reverberar muito dentro de você, né? Então,
esse trabalho de autoconhecimento, ele é muito importante para você conseguir também separar e não você, como astrólogo, projetar em cima do seu cliente as suas questões ou até sugerir soluções que às vezes não são do mapa, mas são, assim, sugestões suas, pessoais, né? Como se fosse uma questão astrológica, que aí se misturam as coisas, né? Ou de repente você até pode abrir uma parte, né? E falar assim, olha, isso já aconteceu comigo. E no meu caso, eu fiz tal coisa. Mas aí você deixa muito claro que ali não tem exatamente a ver com aquela relação, mas tem a ver com uma questão que é sua, que você particularmente resolveu daquele jeito. Mas isso sempre é meio... É um terreno meio pantanoso, assim, né? Tem que tomar muito cuidado também como é que a gente faz esse tipo de sugestão, como é que a gente faz esse tipo de abordagem, né? Eu faço um pouco às vezes, raro, eu tento não fazer. Mas aí eu falo assim, ó, pera, abre parêntese, fecha a astrologia, eu acho, minha opinião, tá? Eu acho que isso. Isso. Fecha agora, vamos astrologia. Eu tento deixar nítido, falar assim, ó, isso aqui não tem nada a ver com o que eu tô lendo aqui, isso aqui tem a ver com a minha opinião pessoal. Às vezes uma sacadinha ajuda, mas é uma linha bem fininha, né? E aí, Muito. outra coisa, esse lance de sentir o cliente e tal. Quando a pessoa tem um ascendente em escorpião, eu Uhum. sinto dificuldade de acessar. Quando eu vejo ascendente em escorpião, eu Sim. falo, pronto. É aquela coisa assim, fala assim, e aí, o que você tá achando? Eu tento trazer a pessoa não, entendi, pode continuar. Sim, tem clientes que Pô, são, tem clientes que são mais fechados, né? Tem clientes que são mais fechados, né? E como você falou, um ascendente escorpião, às vezes um ascendente capricórnio, né? Às vezes um Saturno no ascendente, sei lá, tem algumas posições que podem trazer para esse lugar assim de defesa mesmo, de desconfiança, né? Que eu acho que o ascendente escorpião traz muito isso, né? Pela vida, assim, né? Como é que eu me coloco na vida? Peraí, deixa eu ver, não sei bem, né? Então você vai ter que ir ganhando a confiança daquele cliente. Mas naturalmente, alguns clientes são mais fáceis, né? De você trocar, de você conversar, né? Geralmente gente que fala mais, que conversa mais, é mais fácil, são pessoas mais abertas nesse sentido. Mas isso não quer dizer que a pessoa tenha tomado pouco, né? Eu uso muito o verbo tomar, porque é um verbo que eu gosto muito, que o Hellinger fala muito dele, eu acho que ele é muito próprio, né? Porque às vezes aquele cliente caladão, né? Aquele cliente fechadão, que você fala assim, nossa, será que foi bom esse atendimento, né? Será que ele captou? Será que foi interessante porque ele não troca muito? Mas muitas vezes você vai ter respostas desse cliente mais para frente muito positivas, né? Ou às vezes é um cliente que te indica muito, né? Que fala assim, ah, é o fulano que te indicou. Aí você fala assim, nossa, mas o fulano, né? Então, quer dizer, sinal que foi, né? Porque a gente não pode esquecer, por exemplo, no ascendente escorpião, que sim, temos ali uma sensibilidade, né? Uma intuição ali, geralmente mais aguçada. Então, a pessoa, ela só vai buscar fazer um mapa com alguém se ela tiver ali um grau de confiança, né? Ela não vai fazer com qualquer pessoa. E às vezes uma pessoa muito verborrágica, ela fala e capta muito pouco, né? Então, vai depender muito daquela pessoa, mas é óbvio, né? Como eu te falei, às vezes você olha aquele mapa ali, você já sabe que ali vem um cliente, né? Eu gosto desses muito céticos, né? Eu tô aqui, mas eu não sei se eu acredito nisso. E aí são os melhores, que eu falo assim, senta, relaxa, eu não mordo, né? Você tá aqui porque você quis, não é? Ou alguém te enfiou aqui. Não, eu tô aqui porque eu quis. Então, tá bom. Então, vamos juntos nesse processo. No final desse processo, você vai falar para mim que você achou legal, se foi bom. E geralmente são os clientes que fidelizam bastante também, né? Porque eles, é isso que é astrologia, né? Principalmente a pessoa que não está muito ligada no assunto. É isso que você traz. Por isso que eu acho que a gente tem que ir junto com o cliente, né? Explicando. Eu acho que o Robson, ele fala muito isso nos cursos dele, né? De você também ir explicando e falando e fazendo o cliente chegar junto com você, né? Mostrando, assim, né, da onde você está tirando aquela informação, tirando, assim, às vezes aquele misticismo exagerado, né? Eu acho que a gente não precisa desse lugar. Eu acho que a gente tem que construir o raciocínio e trazer o cliente junto nessa construção de raciocínio também. Olha, eu tô te falando isso, por isso, por isso, por isso. Né? Como você falou da lua em peixe da tua cliente, né?
Então, você fala assim, olha, eu tô te falando sobre a questão da culpa materna, tal, que todas as mães têm, mas talvez uma mãe com um peixe tenha mais, né? Porque, né, peixes tem naturalmente essa empatia muito forte, muito exagerada, fica com essa relação, né, de querer salvar as pessoas. É natural desse signo querer cuidar, às vezes até extrapolando os próprios limites, né? Que é justamente o Netuno aí, o dispositor dessa lua. Então ele extrapola o limite. Então você pode ir fazendo a pessoa raciocinar junto com você. Ela não precisa entender a linguagem astrológica, mas ela pode ir junto com você nesse raciocínio. E eu acho que aí sim a pessoa entende o que você está falando. Aí ela tem mais chances de tomar esse processo mesmo, né? Sim. E no atendimento astrológico, junto com esse sistema que você traz, você tem alguns tópicos no sentido desse limite? Ou é mais no feeling mesmo? Como assim, quando eu vou fazer o atendimento, eu acho que é meio no feeling, mas eu com o tempo, Rodrigo, eu vim estabelecendo critérios próprios, até por ter extrapolado o limite, né? Então, eu acho que quando a gente começa a atender, a gente está muito empolgado, né? Com tudo aquilo que a gente descobriu, né? Então, você quer passar conteúdo? Nossa, eu acho que no começo eu fazia assim, tipo, eu fazia calhamaços, né? Assim, eu escrevia, né? Eu acho que dá para fazer um livro até com tudo que eu já escrevia. Preciso resgatar isso aí. Então, assim, eu acho que a gente está muito empolgado e às vezes a gente quer passar tudo que a gente viu, né? Que a gente estudou, enfim. Com o tempo, você vai afinando um pouco isso, você vai percebendo mais o que é importante para aquele cliente naquele momento, né? E eu acho que a conversa e a troca com o cliente é importantíssima. Né? Então, assim, por que você está vindo aqui? O que te traz aqui? Né? É uma experiência nova? Não é uma experiência nova? Né? Porque às vezes a pessoa está numa primeira experiência com um astrólogo, então aí eu acho que você tem que explicar algumas coisas para essa pessoa. Às vezes a pessoa vem de outros atendimentos, né? Então você explica como você trabalha, né? Qual é a sua linha de trabalho, quanto tempo vai durar o seu trabalho. Eu acho que também é legal, né? Para falar assim, olha, meu atendimento dura, sei lá, 1h30, 2 horas. Ah, meu atendimento, sei lá, cada uma na sua vibe. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas para a pessoa já entender, assim, aonde ela está, como ela está situada, o que ela pode esperar desse atendimento. Eu acho que vale a pena, né? Porque eu acho que fica honesto, você entendeu? Eu gostaria que alguém chegasse, né? Eu chego num médico, ele fala para mim como vai ser o atendimento, como ele vai me atender, né? O que eu posso esperar daquele atendimento. Eu me sinto assim, tá, então tá bom, então é o combinado, né? O combinado não sai caro. Então, o que tá combinado. O valor tá combinado, né? Esse negócio de valor também é uma outra questão de atendimento, né? Então, assim, tá combinado, o valor é esse, eu faço assim, eu faço assado, aí eu negocio até certo ponto, ou não, isso aqui para mim é inegociável, né? Então, isso para o astrólogo eu acho que tem que estar bem claro, né? Para ele não se, vamos pensar assim, para ele não se violentar, né? Porque em qualquer relação dessa troca do dar e receber, se você vai dar aquilo que você tem e se quem vai receber entender o que você vai dar e falar, ok, é isso que eu quero receber, a gente não tem problema nos atendimentos, né? O problema é quando você não deixa isso claro, né? Ou quando o cliente não tem isso claro dentro dele. Então, eu acho que sempre uma conversa, né? Sempre né? Que seja uma troca de WhatsApp mesmo, né? De e-mail, você dá uma nivelada, ou mandar um e-mail bem esclarecedor, né? Já dizendo, olha, eu trabalho assim, o valor é tanto, você pode pagar assim, o atendimento é assim, eu gravo assim. Quer dizer, você já vai nivelando ali tudo aquilo que pode acontecer. Então, fica mais honesto o processo. A tendência de você ter problemas nesse nível é muito pequena, né? Porque já está combinado ali e a pessoa já entendeu qual é o seu processo, né? Sim, 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 sim. Muito legal. Mas eu costumo dizer, eu até brinquei com o Léo outro dia, né? Porque como eu atendo esse meio da dependência química, eu corro o risco de bolha, né? Criar uma bolha e só conseguir enxergar, porque eu lido muito, né, com esse processo. E aí, ouvindo vocês, eu fico tendo outras percepções. Mas daqui, eu costumo brincar assim, que é vixe em cima de ei. Você fala um negócio, a pessoa fala... né? Tá sempre... O escapismo, ele é muito, muito comum, né? Então, eu fico sempre... Eu tenho ascendente em peixes, né? Então,
eu sou do ramo, né? Então, eu fico tentando trazer para o consciente, trazer para o presente. Falar assim, ó, isso aqui é isso aqui. E aí, com o mapa fica muito mais fácil, né? Essa interação. Porque, que nem você falou, a gente não está cego, né? A gente está entendendo, ó, isso aqui é isso aqui, talvez isso aqui pode ser aquilo ali. E nessa relação mágica que a gente fala, o que você pensa dos símbolos atravessando a barreira, assim, tipo, ele desatando alguns nós? Eu vejo muito assim, a linguagem da astrologia, ela traz um lance assim, que ela acessa lugares que são muito mágicos mesmo, nesse sentido, sabe? Não no sentido de misticismo, assim, de fumaça, mas no sentido assim de acessar lugares da consciência onde, com facilidade, onde a pessoa não acessava. Você percebe Sim. isso, não? Sim, eu acho que sim. Eu falo que, na verdade, a gente é um tradutor simbólico da vida da pessoa, né? Então é como se a gente estivesse com um espelho falando para a pessoa: olha, você já percebeu que você é bonito desse jeito? Você já percebeu que você fala bem desse jeito? Você já percebeu que essa sua, né, esse seu olhar é assim? Quer dizer, você vai gerando na pessoa um auto-reconhecimento de coisas que muitas vezes ela tem a sensação, mas ela não tem a certeza. E quando tem uma pessoa que valida aquilo para ela, né? E aí a pessoa fala: nossa, é assim mesmo, eu sou assim mesmo. Parece que ela está se libertando daquilo, né? E quando é uma coisa positiva, claro que é mais agradável, né? Mas quando é uma coisa também que é difícil, que ela fala assim: nossa, eu tenho essa sensação, eu tenho esse sentimento, nossa, essa minha relação, sei lá, com meu pai, com minha mãe, ou com a minha irmã, sei lá, ela é difícil de verdade, né? Então, existe uma validação, um reconhecimento do que se é, né? Então, quando a gente está lidando com aquilo que é, a gente gera uma clareza, né? É como se a gente descortinasse os véus de Maia. E aí você fala assim: nossa, agora eu estou enxergando. Por mais difícil que às vezes seja, eu consigo entender que ali eu tenho um caminho, né? É como se fosse o diagnóstico de uma doença. Às vezes a pessoa está ali batalhando, tentando entender o que ela tem. Quando alguém chega e fala assim: olha, o que você tem é isso, tá? Aí a pessoa fala: poxa, agora eu enxergo qual é o tratamento que eu preciso para mim. E aí ela consegue passar para ela aquilo que é dela, né? Que é o caminho dela, que são os processos dela. Então, eu acho que essa tomada de consciência faz com que você tenha força para fazer o que você precisar fazer, porque daí assim, né? O mapa ele vai te trazer talvez uma clareza, um despertar de consciência, né? Mas dali para frente também vai depender de você, né? O que você vai fazer com essas informações que você tem, né? É igual na constelação, você olhou o processo. O que você vai fazer a partir de agora? Porque é mágico, mas não é mágico nesse sentido de, nossa, né? Eu fui no astrólogo e a minha vida mudou. Mudou se você falou: ok, entendi, vou surfar na minha onda, né? Aí você começa a fazer os seus processos no seu tempo, né? Respeitando o seu tempo, né? Respeitando as suas limitações e suas dificuldades. Porque muitas vezes o astrólogo até pode falar: poxa, isso aqui é legal para você, né? Talvez seja uma coisa boa para você. E a pessoa pode falar: eu entendo, mas eu ainda não tenho força para isso, né? Eu vou ficar com essa informação e quem sabe aqui um tempo eu vou digerindo isso e aí mais para frente eu busco um caminho para resolver. Tudo bem, né? É o tempo da pessoa, é o limite da pessoa, né? Então a gente aí que eu acho que vai essa sensibilidade, né, Rô? De você, ok, é aqui, né? Eu já falo, eu acho que no atendimento tem às vezes alguns insights maravilhosos e que se a gente parar ali, né? A pessoa pegou, ela captou aquilo já vai ter um efeito tão grande dentro dela que a gente, às vezes, não precisa nem ficar acrescentando muito mais, né? Ela ouviu, ela captou aquilo foi importante para ela e vai gerar nela um despertar que pode ser rápido, né? Que pode ser imediato, né? Ou que pode ser um processo que ela vai levar, como a gente falou antes, né? Quem nunca foi num astrólogo e ouviu uma frase que reverbera ao longo da vida da pessoa? Né? A pessoa te encontra 10, 15, 20 anos depois e fala assim: nossa,
você falou tal coisa para mim, ou eu ouvi tal coisa de um astrólogo que naquele momento não fez sentido, mas hoje faz, né? Que foi muito importante. Por isso que eu falei para você também, né? Da nossa responsabilidade com a nossa fala, né? E aí vem de novo a questão da presença no atendimento, porque a nossa fala é muito relevante. A pessoa que chega num astrólogo, eu não estou dando uma super importância a mais para o astrólogo, mas assim, a pessoa chega num astrólogo, ela chega geralmente muito ansiosa, né? Não sei como é que. Mas existe uma expectativa, uma ansiedade, né? Até quando a pessoa está trocando, né, mensagem com você, ai, já tô nervosa, ai, já tô ansiosa, né? A pessoa já chega assim, ai, meu Deus, o que será que ela vai falar para mim? Né? E aí cabe a gente também ir desconstruindo e nivelando, como eu falei, né, na live aqui, a expectativa, né, fazendo o cliente chegar junto com você, mas sabendo da importância da sua fala, né? Porque às vezes uma frase sua pode impactar uma decisão, né? Às vezes uma tomada de consciência, ela vai reverberar numa mudança, né, para aquela pessoa. Então, também sempre perguntar, né, de repente se a pessoa tem, no seu caso eu acho que é até mais relevante, né, Rô, né, pessoas, pacientes psiquiátricos, né, pessoas que têm ali quadros mais difíceis, a gente também tem que entender se aquela pessoa está com atendimento terapêutico, se ela está com atendimento médico, né? A gente tem que entender se ela está pronta para ouvir certas coisas, porque senão a gente pode também, eventualmente, meter os pés pelas mãos. Então, todo esse cuidado, assim, ele é muito, eu acho que ele é muito importante, muito necessário nos atendimentos, não só astrológicos, mas como em qualquer atendimento terapêutico, né? Questão de humanização também, né? É o senso de humanização, né? O senso de cuidado, né? É a responsabilidade da profissão, né? Você escolheu trabalhar com pessoas, né? A sua existência é trabalhar com pessoas, auxiliar pessoas. Então, isso demanda uma responsabilidade com as pessoas, né? Consigo primeiro e com as pessoas. Acho que isso é muito importante. Sim. E hoje, com esse, né, com esse boom da astrologia, todo esse processo, você acha que essas informações fantasiosas atrapalham bastante o processo? Não. Eu acho que sim, né? Eu acho que tem um mundo mágico do pônei astrológico que ele é assim, ele é fofo, ele é lindo, né? É tudo muito assim, good vibes, né? Então, claro que tem esse lugar, né? É muito legal quando a pessoa fala assim, nossa, eu vou estudar astrologia. Eu tô vendo muita gente começar a estudar astrologia, né? Até as escolas estão com muitos alunos, muitos, né, colegas dando aula. Então, assim, eu acho que tem mesmo uma procura muito grande pela astrologia. Eu acho que ela se popularizou ainda mais com as redes sociais, né? Então, claro que tudo tem um lado A e o lado B, né? Então, assim, no lado A é legal porque a gente consegue chegar aqui, fazer uma live, mostrar o nosso trabalho, né? Falar a respeito desse assunto sem muita mistificação, né? Trazendo bons profissionais, uma galera legal aí que tem conhecimento para trocar. Mas, ao mesmo tempo, também como toda, né, rede social, mídias e tal, também tem muita maquiagem, né? E às vezes, assim, aqui, tem coisa que é muito bonitinha, né? Que é muito bem montadinha, mas tem pouquíssimo conteúdo, né? Então, claro que uma pessoa leiga, ela talvez tenha muita dificuldade de discernir se aquilo que está sendo falado é bom ou não. Né? Por isso que a gente vem batalhando aqui nas redes sociais, né? Nós, né, astrólogos, para trazer as pessoas, para mostrar a cara das pessoas, que a gente estuda, que a gente considera legal, os livros que a gente lê, né? As escolas que a gente indica, para tentar trazer, né, Rô, uma cultura boa para a astrologia, porque tudo pode ser um tiro no pé. Né? Às vezes, assim, o excesso também pode gerar também um excesso de coisas não legais, né? De pessoas que não tenham ética, de pessoas que fizeram um curso de 2 meses e já se dizem astrólogos. E a gente sabe que não é assim, que é um estudo de vida, na verdade, né? A gente estuda sempre, né? E é complexo e exige tudo isso que a gente falou, exige conhecimento, discernimento e estudo mesmo, né? A gente tem isso como qualquer outra profissão. Então, eu acho que tem, assim, tem os dois lados. Tem um lado legal e tem um lado que a gente tem que ter mais filtro, né? Ou
perguntar, sabe? Assim, tá na dúvida? Pergunta, manda uma mensagem para aquele astrólogo, questiona, busca outros, né? Acesse vários, né? Leia sobre, né, o que aquela pessoa faz, né? Porque tem que ser coerente, né? Tem que, assim, ser compatível, né? Então, assim, não acho que é tão simples assim, mas eu acho que tem muita gente legal também aí falando muita coisa. Então, assim, né, por um lado é interessante, porque eu vejo, por exemplo, essa semana atendi uma menina de 13 anos, super madura, no sentido, né, de conhecimento, já sabia bastante coisinha de astrologia, né? Então foi uma conversa bem gostosa, inclusive. Mas é óbvio que eu estou falando com uma adolescente, eu tenho que nivelar, né, o que eu vejo no mapa, a conversa, o que ela tem interesse nesse momento de vida dela. Então, isso vai dessa troca desse humano que você falou, né? Com quem eu tô falando, quais são as expectativas, qual o tipo de vida que essa pessoa tem, né? O que ela, com 13 anos, pode ter de bagagem. Então, a gente tem que nivelar um pouco, mas tem sim muito mais acesso, né? Do que se tinha antigamente, enfim. Então, eu acho que o nosso papel, assim, de astrólogo é ir trazendo as pessoas, né? Trocando, indicando os amigos, né? Eu acho que a gente precisa ter, assim, aí um lado meio militante meu, que dentro da astrologia. A gente tem que ser generoso com os nossos amigos astrólogos também, sabe? Assim, não ficar com medo de concorrência. Eu acho que tem lugar para todo mundo, né? Eu acho que a gente atrai os clientes que estão ligados na nossa frequência e é isso, né? Tem gente para todo mundo, tem cliente para todo mundo e eu acho que a gente tem que ser generoso. Nós temos que ser generosos com as nossas trocas, né? Então, assim, poxa, o Rodrigo faz um trabalho tão legal, por que eu não vou falar dele? Por que eu não vou... Olha, tem uma live do Rodrigo, sabe? Assim, né? Fazer menção, né? Divulgar, olha, meu amigo vai estar no congresso. Poxa, isso daí todo mundo ganha. Todo mundo ganha. As trocas são importantes. E aí o teu cliente, ele vai afinizar com você ou não. De repente fala assim, nossa, eu curto a Camila, eu curto a vibe dela. Ou não, fala assim, não sei, eu acho que eu gosto mais do Rodrigo. E tudo bem, tá tudo certo, né? Isso é em qualquer profissão. Então, eu acho que quanto mais generosos nós formos uns com os outros, mais a astrologia cresce também, né? Acho que a gente não precisa ter esse receio, né? De, será que eu falo do meu colega? Mas, gente, falem, troquem, sabe? Assim, expandam, né? Essa boa astrologia de pessoas que estudam, de pessoas que são sérias no que fazem, que têm compromisso, que são responsáveis, né? E que sim, podem ter uma página bonitinha, mas atrás da página bonitinha tem que ter conteúdo, né? Tem que ter estudo por detrás, porque como a gente disse, né, Rô? É muita responsabilidade, sim, você fazer uma leitura astrológica, né? Eu sempre falei isso e assim, continuo falando. Astrologia não é conversa de botequim, para mim, tá? Pode até ser engraçado, né? Mas assim, a gente está falando da vida da pessoa, então assim, não é uma conversinha qualquer que você tem, você pode até brincar, mas eu não sei se é porque eu sou, né, escorpiana, com uma luazinha em virgem, né? Tem um lado meio sério da vida? Tenho. Então, eu sou muito chata por certas coisas. Então, você vejo que vai ficar na conversa do bar. Então, assim, gente, conversem aí sobre astrologia, beleza? É o meu trabalho. Então, assim, nesse momento eu não estou trabalhando. Então, eu não entro muito na vibe de ficar tentando fazer análises ali no meio de uma festa, por exemplo, entendeu? Eu até brinco, assim, eu falo assim, você quer saber? Olha, meu endereço é tal, meu WhatsApp é tal, marca uma consulta comigo e a gente conversa de verdade, sabe? Assim, aí você vai entender o que é astrologia de verdade, né? Porque senão a gente também pode banalizar um pouco o nosso trabalho, sabe? Eu não sei, talvez seja uma coisa minha, assim, mas eu acho que Não, eu levo isso com muita seriedade, sabe, Rô? Então, eu não consigo levar só... eu acho engraçado os memes, as brincadeiras, eu acho legal, eu dou O que responsabilidade que aconteceu? é. Caiu? Não, acho que não. Ah, Caí? não, não, voltou. Então tá bom. Aqui. Não, mas você tá certa, você tá certo. O Fabrício colocou aqui, perfeito, é isso mesmo. Obrigada, Fabrício. Chegou. Eu acho que é isso mesmo, assim. Mas assim, não dá para ser tendencioso, né? Porque isso não é uma coisa só astrologia sofre, né?
Outro dia eu fui fazer a chave do carro, fui no chaveiro, só que antes eu olhei no YouTube, né? Já deu o diagnóstico inteiro e precisava. Cheguei lá pro chaveiro e falei assim, então, é isso seria. Ele olhou pra mim assim, é isso, a maldição da internet. Todo mundo chega aqui e É, eu reclamo disso e eu fiz isso. Na hora eu me toquei, mas eu reclamo disso e eu fiz isso com ele. Aí a gente deu risada contra ele depois, mas acho que é isso, né? A internet, a informação tá aí. sim, E eu acho que as pessoas chegam mais preparadas até para o atendimento astrológico. Não chega... É muito difícil pegar uma pessoa muito desconectada da astrologia hoje em dia. A pessoa já leu alguma coisa, já fez um mapa online, pelo menos. Então ela chega com repertório. E aí, nesse caso, eu acho que assim, ajuda a pessoa a ir além daquilo que ela já traz, né? Então, assim, eu já sei, eu sou de aquário, então eu sou assim, 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 porque eu sou aquário. Tá, legal. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais agora? Então, você já tem uma noção disso. Você já sabe o que é um ascendente, já sabe o que é uma lua. Então, a gente vai um pouco além daquilo que você já traz como bagagem, né? E aí, tudo bem. Aí a pessoa vai se sentir satisfeita, porque ela fala assim, é verdade, eu sabia até aqui e agora eu sei um pouco mais, né? E aí, eu acho que dá para fazer desse jeito também, né? Mas, sim, tem gente que vai chegar com o mapa pronto e vai querer discutir com você. geralmente bastante, né? Geralmente a informação é muito superficial, né? Porque com o Ah, mapa a com gente sabe. certeza. E não tem como ter isolado, né? A individualização, né? É aquela coisa assim, aquele mapa, com aqueles aspectos, aquela todo o contexto, né? Não é só o ascendente, é só... Não, é porque daí qual que é a diferença, né, de você fazer um mapa online, por exemplo, ou um mapa, né, rapidinho, e você estar com um astrólogo, que eu acho que aí a gente tem que valorizar a nossa profissão. Porque o astrólogo, ele vai justamente costurar tudo aquilo, né? O que às vezes parece fácil, né? A pessoa fala, nossa, mas você vai falando e parece... Não, pô, tem estudo pra caramba pra você tornar a coisa fácil, na verdade, né? Não é que é fácil, às vezes é difícil pra gente também. Às vezes a gente vai pegar alguns mapas que a gente vai ficar em dúvida, que a gente não vai ter certezas e a gente vai ter que esperar também. A gente também não tem que dar certeza, a gente tem que trocar com o cliente, na verdade, né? Então você vai trocando, você vai entendendo como é que aquilo é sentido na vida daquele cliente. Mas eu acho que é uma construção acima de tudo, né? A gente não tem que chegar muito assim, aí é isso, isso e isso, né? Que às vezes é o que está no papel, às vezes no mapa online, né? Que também tem seu lugar, é óbvio, né? Mas assim, o legal, a mágica de você estar com um astrólogo é você poder construir com ele, você entender, né, como ele está costurando ali as informações que ele traz para você, né? Então, isso é rico, é isso que tem mais preço, é para isso que você vai pagar um astrólogo, para que ele possa olhar aquele bando de símbolos, né? E decodificando aqueles símbolos com você, né? E aí que é legal, que é aí que a gente está na relação humana, né? De tudo isso que a gente falou até agora, das percepções, das intuições, né? Das sensações, né? Da tua sensitividade, sensibilidade, da troca que você vai fazer com aquele cliente, que às vezes, né? Até falei isso lá no congresso. A astrologia, Rô, eu acho que ela às vezes é uma primeira porta de autoconhecimento para muita gente, né? Às vezes é assim, você vai ser o primeiro acesso que aquela pessoa vai ter para ela começar a pensar sobre si, né? Então é muito mágico esse momento, né? De você falar, poxa, eu vou te levar junto comigo para você se entender um pouco melhor. Então, você vira uma porta de entrada e às vezes de um mapa, aquela pessoa ramifica para tantas coisas legais na vida dela também, se ela está aberta para aquilo, né? Então, pode sim ser um momento muito, muito especial. Muito legal. A Esmeralda falou sucesso, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Esmeralda. Obrigada, obrigada. Obrigada. Muito legal, sim, muito legal. Assim, é que, de novo, a minha bolha, né? Desse lado de cá, é uma questão de sobrevivência, né? Sim. Então, eu falo sempre que, assim, por exemplo, para que a pessoa consiga lidar com a própria vida, viver em recuperação, ficar Uhum, limpa, ela precisa se conhecer. uhum. É a única coisa que tem. Entende? Assim, só tem um autoconhecimento, não tem um remédio, não tem nada diretamente. Ou você se conhece ou você continua preso. E aí, o mapa astral, ele traz isso com muita
com muita presença, com muita rapidez e com muita assertividade. Então, tem a urgência, né, do processo, e aí tem um mapa já ali estabelecido, falando isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e se encurta o caminho, né? Dentro, Muito, muito. ele é muito urgente. Não que outras pessoas não sejam, né? Mas aqui o risco de vida, né? O risco Uhum. o adoecimento, e o processo é mais denso, né? Então, Sim, sim. ela, como um remédio, acho que você fala, como um remédio mais Eu acho que assertivo. assim, eu acho que, né, o que você está falando, me vem muito assim, sabe, Rodrigo? É, talvez essas pessoas que chegam nessa situação extrema, como você, né, tem essa vivência de vida e morte, são pessoas que estão buscando serem olhadas. Elas precisam ser devidamente olhadas, né? E quando você chega com um mapa, às vezes é a primeira chance, não que elas não tenham sido olhadas por outras pessoas, mas assim, eu tô falando no íntimo delas. É como se alguém enxergasse elas pela primeira vez, né? Nossa, você me enxergou, né? Que é o tal da frase, né, da constelação. Eu vejo você, né? Eu vejo a sua dor. E esse contato, ele é muito, muito importante para que a pessoa tome a vida, né? Para que ela fale, peraí, é a minha vida, alguém está me vendo, alguém está me ouvindo, alguém está percebendo o que eu percebo dentro de mim, né? Então, eu acho que essa sua sacada de trazer o mapa como né, um processo fundamental no tratamento da adição é fantástico, porque eu acho que é isso aí, você está dando a mão para a pessoa. Fala assim, eu vejo você, eu estou vendo aonde você tem as suas dores, aonde você tem as suas sombras, aonde você tem os seus buracos, né? E a gente vai conseguir olhar, talvez te ajudar a se curar, né? Ou a ter um nível, uma vida melhor, sei lá, por você, começando por você. E não pelo que todo mundo diz que é você. Né? E isso faz uma diferença muito grande. Que é aí que você fala da personificação, da individualidade, né? Porque a gente vê isso, né, Rodrigo? Cada mapa é um mapa. Cada pessoa é Sim, uma pessoa, né? E eu acho que uma das coisas que eu sempre falo, a astrologia, ela é um lugar que te traz um respeito pelo próximo fantástico. Porque cada pessoa é de um jeito, cada um sente de um jeito, cada um pensa de um jeito, cada um sente a vida de um jeito. E quando a pessoa entende isso, ela se toma enquanto ser humano. Ela fala assim, pô, esse é o meu caminho, esse é o meu destino, essas são as minhas dores. Então, assim, cara, é isso que eu sou. E isso tem força, né? sim. Assim, você não está só reverberando no inconsciente coletivo, você não está só reverberando no coletivo da sua família, você começa a tomar forças próprias, né? Criar suas raízes. E aí eu acho que talvez nesse processo, né, de cura, seja esse o fundamento da cura, né? As outras coisas elas vão chegar, mas se você não tomar para você quem você você só vai, às vezes, estar maquiando o processo. E aí ele não vai ter resultado, né? Acho que você até respondeu a pergunta da Esmeralda, que ela colocou assim, a astrologia e a espiritualidade andam juntas? Acho que é isso que você respondeu, né? Porque para mim a espiritualidade é essa totalidade, né? A Exato. Eu gente acho que somos seres espirituais, né? Independente, não estamos falando aqui de religião, mas eu acho que nós somos seres espirituais. E a astrologia, para mim, ela é uma linguagem, né? É um código, é uma linguagem que a gente tem aí para acessar e tentar entender quem nós somos, né? Porque eu acho que a hora que, né, eu sempre brinco, né? Assim, você tá com uma dúvida, você tá com uma questão, você tá com uma dor, você olha para cima, não olha? Ai, meu Deus, né? Ai, me dá uma luz. A gente sempre olha para cima, é difícil a gente olhar para baixo, né? Porque é como se assim, eu faço parte desse todo, desse cosmos, e eu sou parte dele, e ele tá dentro de mim, né? Então a astrologia, ela ajuda a gente a tentar entender o que a gente é, né, qual é o meu destino, o que eu estou fazendo aqui, eu tenho, quais são os meus talentos, quais são as minhas dificuldades, né? E ela traz um traçado assim, tão especial
que aí, claro, isso é um projeto de vida. Eu falo, não é assim, eu li o mapa, tá, mega, tô resolvidésima. Não é isso, né? Você vai começar a entender qual é a sua linguagem, né? E aí, com essa propriedade, a chance de você nadar na sua onda é muito maior do que você nadar na onda do vizinho, na onda da família. Não, né? Você vai integrar essas coisas externas sabendo que você é o centro disso, porque você é o responsável pela sua estadia aqui, né? Ninguém é responsável por você. É você. A gente, né, vem para cá com o nosso mapa, com o nosso código. E a gente é responsável por ele, né? A gente tem um compromisso com a gente mesmo. Então, não tem como, né? A astrologia não estar linkada com o nosso ser espiritual, porque é isso que a gente é. A gente está aqui tendo uma experiência terrena, tentando entender essa experiência, né? E a astrologia ajuda a gente a entender algumas coisas dessa experiência, né? Não tudo, mas algumas coisas elas começam a ficar um pouco mais claras, né? Então, eu acho que é por aí, Esmeralda. É isso aí. Porque eu penso que é o seguinte, assim, no final, o resultado, a destruição em si, né? Que a dependência química ela é resultado, né? Uma destruição, uma falência enquanto pessoa. Ela é o final, né, desse estágio, assim. A pessoa fale, não consegue ser ela mesma, né? É um deslocamento, né? E aí a astrologia vir com uma carta que traz ela para perto de quem ela é, tira ela daquele adoecimento, né, daquele descontrole, e fala assim, ó, você é isso aqui, você tem essa essência, isso aqui de positivo, isso aqui para superar, isso aqui. Isso traz um senso de espiritualidade no sentido de trazer paz para a pessoa. Paz, conforto, humanização, sai da Sim, caixinha do dogma, né? Do tem que ser, tem que fazer, que aquela coisa assim, toda dicta é isso, aquela coisa limitante, e passa a olhar a pessoa com humanização, né? Com sensibilidade, para assim, olha, isso aqui não tem nada a ver com a dicção, isso aqui é sua personalidade, isso aqui é sua responsabilidade também, né? Porque a gente vai bater muito uhum. em saco e falar assim, olha, se você pegar o que é seu, você não vai sofrer essa consequência que você está sofrendo, né? E aí fica Sim, mais fácil o caminho. sim. É isso. É, eu acho que a pessoa, ela vai tomando propriedade dela mesma. E aí, né, esses acessórios, não sei se eu posso falar desse jeito, mas assim, né, essas bengalas, esses acessórios que a gente vai usando, eles vão ficando menos necessários, né? Porque você fala, poxa, pera um pouquinho. Esse sou eu, né? Ou essa dificuldade é uma dificuldade que eu tenho. É, e aí, como é que eu faço para lidar com isso? Quer dizer, eu acho que você vai se tornando esse ser mais integral, né? E aí, claro, eu acho que algumas pessoas têm mais abertura, mais facilidade para o vício, por exemplo, do que outras, sim, mas assim, todos nós temos, né? Então, como é que a gente vai lidar com aquilo que é difícil em nós? Justamente buscando olhar para si, né? Eu não tenho como fazer o caminho contrário, né? Eu só dou, de novo, eu só dou aquilo que eu tenho, né? Eu só vou me curar se eu olhar para aquilo que dói, né? Não tem como ser diferente, senão fica um processo bonitinho e de repente ele volta de novo, e volta de novo, e volta de novo. Porque a pessoa ela não tá na vida dela, né? Ela não tomou as questões dela. Por isso que todos esses processos, como astrologia e outras terapias, né, que vão trazendo esse lugar do que você ou do que você, né, qual é o seu projeto de ser aqui nessa encarnação, elas são tão importantes e curativas e elas estão aí, né? A astrologia, por exemplo, está aí há quanto tempo na humanidade? E ela continua, e agora ela está pop, né? Por quê? Porque é isso, as pessoas elas tentam se entender. Se você pegar o ano passado, por exemplo, né, Rô, com toda aquela, né, questão da pandemia e com todos os aspectos astrológicos, né, foi num primeiro momento em que começou a pandemia, os astrólogos bombaram, porque estava todo mundo assim, meu Deus, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo no planeta? Porque, claro, a gente tem uma sensação de que, assim, tem alguma explicação para isso que eu estou vivendo? Né? O que está acontecendo lá no céu? E aí os astrólogos começaram a falar, e né, muita gente até apareceu mais por conta da pandemia, porque nós, como humanos, temos essa sensação, né? Que a gente faz parte e a gente é integrante de alguma coisa maior também, mas que a gente tem que ter domínio da nossa própria vida para poder viver
esse maior de uma forma melhor, né? Então, eu acho que nesses momentos de dor, como, né, eu tô ali com vício e eu tento sair, ou eu tô tentando, a minha família, né, já fez tantas coisas por mim, sei lá, se eu não me tomar, se eu não me olhar, se eu não olhar as minhas questões, eu não tenho como sair desse lugar, né? Né? E aí a gente vai chegando também, né, na questão da pandemia, a mesma coisa. Tá acontecendo tanta coisa. Ah, eu quero entender, né? No primeiro momento foi assim, né? Eu quero entender o que tá acontecendo lá fora. Aí as pessoas falam assim, peraí, mas eu tenho que entender o que está acontecendo aqui dentro. Como é que eu vou lidar com esta pandemia? Né? Quais são os recursos? Oi, Adriana, quais são os recursos que eu tenho dentro de mim? E aí muita gente foi percebendo isso. Poxa, eu não tenho tantos recursos ainda, né? Estou ficando muito angustiado, muito ansioso, né? Estou comendo muito, estou entrando em depressão. E outras pessoas que já vinham fazendo caminho de autoconhecimento perceberam que como aquilo estava sendo importante para elas, né? Nossa, que bom que eu tenho essas ferramentas agora, porque nessa hora que eu vou precisar delas para, né, me estabilizar emocionalmente, alguns recursos eu já tenho, eu já posso encontrar, né? Então, aí você vai vendo as diferenças de quem vai fazendo esse processo e quem ainda está dormindo um pouco nesse processo do autoconhecimento, né? Isso faz muita diferença. Sim, 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 sim. Ô, cara, se deixar, a gente fica aqui. Ah, menino, vamos lá. Nossa, a gente já tá 1h20, né? Já virou o quê isso aqui? Eu Um queria que você falasse workshop. como te achar, o que você anda Tá. aprontando nas suas coisas. Tá bom. Então, assim, mais uma vez eu queria te agradecer a oportunidade, né, de estar aqui conversando com você. E eu quero fazer essa troca, eu quero também saber mais do seu trabalho. Então, a gente vai marcar uma outra live, se você puder, claro. E, bom, eu tô aqui nas redes sociais como Camila Colaneri, né, aqui no Facebook e também, né, tem um site com o meu nome. Então, se colocar lá Camila Colaneri, me acha. É... E é isso, né? Eu tô, assim, eu faço os atendimentos, né? Hoje, claro que, né, com a pandemia mudou um pouquinho, mas estou fazendo os atendimentos, sim, a maioria hoje online ainda. Também trabalho como consteladora familiar, né? Faço atendimentos individuais. Hoje a gente ainda está fazendo online, mas também acho que já daqui a pouco a gente já vai começar a voltar a ter, né, os individuais. E assim, estou fazendo as lives, daí se chama para falar, eu falo, se, né? Até um congresso que quer fazer uma palestrinha, né? Então, assim, vou tentando trazer um pouco de conteúdo e estou aprendendo também. Estou estudando astrologia, faço parte de um grupo de estudo. A gente tem que estar sempre estudando, né? A astrologia é muito incrível e tem muito conteúdo. E a gente também vai acessando ela de formas diferentes conforme as experiências de vida que a gente vai tendo. Então, estou aí fazendo os atendimentos e se quiserem me achar ali é só Camila Colaneri, vocês me acham. Eu queria agradecer de verdade, assim, se pudesse eu ficava aqui e ia perguntando, porque para mim também é um aprendizado. Eu fico ouvindo vocês e fico montando, né? Montando o chale, assim, falar isso aqui. E me enriquece também um monte. Quero agradecer a generosidade, né? A Imagina, disponibilidade. estamos E juntos. agradecer de verdade. Foi um papo agradabilíssimo. Ah, E obrigada, é eu que agradeço. Então tá bom. Obrigada, muito, Rô. muito bom te ouvir. Prazer Obrigado. também estar aqui com você e com todo mundo que acompanhou aí a nossa live. Um beijo para todos. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.